Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nessa sexta-feira movimentadíssima na Academia de Futebol do Palmeiras. Sim, o que movimentou os noticiários hoje é a situação de Marlon Freitas, que está muito próximo de fechar com o Verdão, já pediu liberação para o Botafogo, já mostrou o interesse que quer sim vestir a camisa do Verdão e sim, pode reforçar demais uma dupla que vai fazer ali junto com o Andrés Pereira, e a experiência de Marlon Freitas vai trazer muita consistência para esse meio de campo. Então o Palmeiras vem muito forte nessa janela de contratação. A gente vai acompanhar um corte do Gazeta Esportivo e depois da ESPN trazendo informação direto, que falta pouquíssimo para ele assinar, mas já tá tudo muito bem encaminhado. Então você que quer tá por dentro de tudo que tá acontecendo no Palmeiras nessa janela de contratação, assiste esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Com um estádio moderno e uma dívida bem equacionada, o torcedor do Palmeiras quer mesmo reforços para voltar ao caminho dos títulos em 2026. E quem chega com as novidades do Verdão no mercado da bola é a Marina Buffon. Boa noite, Má. Em que pé tá a negociação com o volante Marlon Freitas do Botafogo? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta sexta-feira de muito calor em São Paulo, em Cotia, que é onde eu estou aqui também. Respondendo a sua pergunta, olha, tá quase, hein? Tá quase. Será que vai vir esse presente de Natal atrasado aí para o torcedor do Palmeiras? Quem diria, Marlon Freitas, um dos grandes nomes do Botafogo campeão no ano passado, está prestes a fechar esse acordo de 2 anos com o Verdão, próxima temporada e mais a outra. O Palmeiras estaria aí disposto a pagar 6 milhões de dólares, mais ou menos 33 milhões de reais por 100% dos direitos do jogador. Essas informações são inicialmente do GE. Globo. Marlon, inclusive, teria pedido ali a liberação do Botafogo, do John Textor, para poder jogar no Verdão no ano que vem. Inclusive, o Botafogo foi pego um pouco de surpresa, os próprios torcedores também, com esse pedido de liberação do jogador. O Marlon, que inclusive protagonizou algumas provocações contra o Palmeiras naquela briga pelo título de 2024, o título do Campeonato Brasileiro. Mas ainda falando sobre o Marlon Freitas, as bases salariais já estariam acertadas entre ele, seu empresário, e também o Palmeiras. O Marlon, que tem aí 30 anos. Então, o Palmeiras vai nessa linha de contratar jogadores que estejam com uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, diferentemente do que aconteceu nesta temporada, quando investiu em algumas surpresas, enfim, algumas apostas, que é algo que acabou, no fim das contas, não dando certo. Afinal, o Palmeiras acabou não vencendo nenhum título. A gente lembra que ele vai ser o primeiro, caso se concretize, o primeiro negócio fechado do Palmeiras para 2026. Lembrando que o Verdão já negociou o Aníbal Moreno com o River Plate. E também Bruno Fux foi comprado, né? Teve os direitos comprados aí em definitivo. E o Palmeiras também renovou o contrato com o goleiro Marcelo Lomba por mais um ano. Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos relacionados a Marlon Freitas e Palmeiras. Pegou vocês de surpresa? Obrigada, Má. Pegou vocês de surpresa? E o Palmeiras, vocês acham que realmente precisa de reforços, tendo em vista que em 2025 trouxe 12 reforços, 12 atletas? Precisa de mais? E o que vocês acham do Marlon Freitas, se é um bom reforço, um bom nome para o Palmeiras? Vamos lá. Olha, me pegou de surpresa. Não me pega de surpresa o Palmeiras ir ao mercado. O Palmeiras trouxe muitos jogadores, mas ficou claro em determinados momentos que o Palmeiras ainda precisa, para se manter na primeira prateleira, para disputar, rivalizar com o Flamengo, continuar brigando pelos principais títulos, ele vai ter sim se reforçar, ainda mais depois da entrevista do presidente do Flamengo recente, quando ele disse: ninguém vai gastar mais do que o Palmeiras, do que o Flamengo. O Palmeiras gastou 700 milhões, a gente vai ter que gastar mais. Ou seja, é um claro anúncio, uma declaração, entre aspas, de guerra, com quem diz: nós vamos
o Palmeiras vai ter um time forte, nós vamos ter um time mais forte. Então o Palmeiras tem que realmente pensar nisso. O Bruno Fux, em vários momentos, foi improvisado, entre aspas, também como primeiro volante. Ele é zagueiro, jogou com dupla de zaga, jogou com uma linha de 3, mas em dados momentos jogou também mais à frente no meio de campo. Teve a lesão do Lucas Evangelista, que complicou também um pouquinho o elenco do Abel Ferreira. Portanto, para mim faz todo sentido, não me pega de surpresa o Palmeiras ir atrás de um jogador para essa posição. Chama a atenção ser o Marlon Freitas, consolidado, capitão, como a Marina lembrou ali, fez até algumas provocações ao Palmeiras. Essa busca é uma busca que me causa surpresa? Sim, causa surpresa, não esperava. Ele vai ser Agora, titular? faz todo sentido. Se ele vai ser titular, eu não sei, mas faz Se todo ele era sentido, capitão. porque é um grande jogador, pode ajudar demais, inclusive na função que jogaria ali o Aníbal. Eu gosto bastante do Marlon Miller. Na verdade, o que o Abel está fazendo, ou vai fazer, é corrigir os erros desse ano, né? O Aníbal já foi para o River, né? Ele traz, nesse caso concretizar, o Marlon Freitas, que é um bom jogador, 30 anos de idade, ainda está pleno, né, para o futebol, né? É um jogador que a bola não queima no seu pé, como diz na gíria da bola. Aí sim, ele vai começar a terminar, ele vai começar já o ano de 26 acertando na contratação, porque o Marlon Freitas é um bom jogador, titularíssimo no Botafogo. E Então, acho que ele veio para ser titular. Com certeza. O Aníbal já foi, tem uma vaga ali, né? E seria a princípio a melhor contratação do meio-campo, naquela posição. Que o Marlon Freitas, ele vale pelo Aníbal e pelo Martínez. E assim, eu considero o Marlon melhor que o Aníbal. Meu Deus. Quando o Palmeiras perdeu o colombiano, o Rios. Quando o Palmeiras perdeu o Rios e trouxe o Andrés Pereira depois, aí eu falei, cara, o Palmeiras perdeu um grande jogador, estava em grande fase, mas trouxe um melhor. E agora eu acho que é isso também. O Palmeiras, ele perde o Aníbal e ele traz um jogador melhor do que o que ele tinha. O Marlon, não sei o que o Miller pensa, o Marlon para mim é melhor que o Aníbal. Mais jogador. Vamos joga passar mais bola. pelos 12 reforços que o Palmeiras trouxe e eu quero saber a opinião de vocês, se foi certo ou não foi. Tá. Paulinho, considerando que ficou fora, que se machucou. É certo. Assim, o Foi cara tem certo. uma lesão, complicado. É um baita de um jogador. Então foi certo. Para você, sim. Miller. Paulinho, apesar de ter vindo machucado, mas ele é uma boa Ainda tem contratação. muito tempo também para jogar E é futebol. novo, né? É novo, isso mesmo. Então, próximo, Facundo Torres. Isso eu não gosto. Fraco. Nunca Fraco. gostei. Fraco. Emiliano Martínez. Fraco também. Fraco também. Bruno Fux. Muito bom jogador. Eu gosto. Olha lá. Das erradas que vieram, das muitas erradas, ele até que conseguiu superar, até porque ele jogou mais que os outros, né? Os outros contratados, esses que nós acabamos de falar, Luciano. O Fux acabou jogando mais que eles e sendo titular. O Fux, você aprovou também, né, Salazar? Então, aí, dessa primeira tela, vocês aprovaram o Paulinho e o Bruno Fux. Mikael. Não, é o Mikael com todo respeito. Não, Mikael tem não. condição. Vitor Roque. Aí Muito todo mundo, bom, né? lógico. Com fritas. Muito bom. Lucas Evangelista. Muito bom jogador também. Até ele se contundir, era o melhor jogador do meio campo. Então, a questão é, com ele de volta, o Marlon continua titular? Eu acho Tem que o lugar Marlon chega para primeiro. ele ir pro Marlon? Então, aí Não, porque tem o Andrés Pereira, né? tem o Andrés. E Então. o Abel muitas vezes colocou o Andrés em posição errada, para jogar de costas, né? Ele não sabe, ele tem que vir de trás com a De bola. 8, né? Meio 8. exatamente. O Andrés, eu vejo o Andrés como número 8 e de repente o Vindo Marlon de trás. número 5, Vindo né? de trás. Jogando de costas, não. Sousa. Eu Não. gosto do Sousa. futebol do Sousa, mas assim, pra mim é um jogador pra compor elenco também, não é nada demais. Não, e outra coisa. sou um bom jogador. Esse é um detalhe interessante. São jogadores medianos, mas que custaram muito caro. pro Palmeiras. Aí é que então, a tá, questão é essa relação que é importante. O Sousa, Muito pra mim, é um caro. jogador útil, sim, é um bom jogador. Agora, pra trazer por uma bala, o cara, aí não. Kelvin. Tchau, né? Você gosta do Kelvin para O compor o Kelvin seu começou time? muito bem, né? Também virou titular fácil do Palmeiras, porque E ele aí? começou muito bem. É que o final de temporada dele foi péssimo, né? E Final aí, da então, foi certo Libertadores. para você ou não? Eu acho que sim. Não, foi certo. Aí eu vou até numa lateral direito. Lateral é uma posição em Escassa, extinção. escassa. Você não tem Já há tantos muito por tempo. aí. Já há muito tempo. Você não tem. Você vai caçar um ou dois aqui, depois um. Então, pro Miller, não. Não, Não Kelvin foi certo. Pro Salazar foi certo. Vai outro. E o Carlos Miguel?
Super certo. Super trunfo. Carta super trunfo. Super certo. É certo. Carlos Miguel, para mim, entra na conta da grana. O Carlos Miguel é um bom jogador? Sim. Contrataria? Sim. Agora, pelo que ele custa, não. Por quê? Custa quanto? Ele é nem falar em valores assim, mas tipo, ele tem um salário de futebol inglês. Tipo um salário Memphis? Ele tem um salário... Memphis? Não, menos, mas tá. ele é goleiro. Mas ele tem um salário de Premier League. O Palmeiras trouxe um cara com um salário de Premier League. Mas ele é bom. Pô, mas tem que ser, pra mim... Então será que ele ganha mais que o Everton? Tem que ser muito Deve bom. Ganhar mais que o Everton. Deve ganhar mais que o Everton, sim. Eu acho que, olha... Ele é mais novo que o Everton. Ele deve ser o goleiro mais bem pago do país. Como goleiro. Muito provavelmente ele é o goleiro mais bem pago do país. Acho que o que ganha mais que ele é o Rossi do Flamengo. Vai renovar Talvez, agora. hein? Talvez. Nossa. Porque ele veio da Premier League. Então, assim, pra mim, o Carlos Miguel é bom goleiro? Ele é. Agora, rapaz, ele é contratado por uma grana de certeza. E pra mim, ele é dúvida ainda. Pra você ainda... Você tem certeza que o Carlos Miguel é o cara? Assim, que ele é Eu acho o Everton mais goleiro que o Carlos Miguel. Eu também acho. Eu acho que o Everton é um goleiro mais completo. Eu também acho. Eu acho aquele John do Botafogo que foi embora, ele é muito mais goleiro que o Carlos Miguel. Agora, pra nossa realidade, o Carlos Miguel, foi uma boa contratação. Ele fez 14 jogos no Corinthians naquela fase que ele se destacou. 14 jogos. Depois ele foi pra fora. Jogou 2, 3, não jogou mais. Quase não jogou. Né? E voltou. Então, tem um bom empresário, hein? A amostragem dele, pra mim, é muito curta. A amostragem de quem é o Carlos Miguel, pra mim, é muito deu curta. nome no Palmeiras. Ele chegou tomando uns gols, depois foi bem ali naquela reta final antes da Libertadores. Foi bem, mas... Enfim, eu ainda acho... Foi bom ou não foi bom? Pelo valor, não. Não. Não, pra mim foi boa. Só pelo valor, ele é bom goleiro. Jefté. Peraí, números do Carlos Miguel pra gente, ó. 12 jogos pelo Palmeiras, 4 vitórias, 10 gols sofridos, 41, alguma coisa por cento de aproveitamento, 3 empates, 5 derrotas. Mas assim, com todo respeito a quem separou essa arte, esses números não dizem absolutamente nada porque ele é goleiro. 4 vitórias, 5 derrotas. Então, assim, você tinha que pegar assim, quantas falhas ele teve na temporada. Ele pode tomar 20 gols, mas se os 20 não forem culpa dele... Você tem que ver quantas falhas ele cometeu na temporada. É isso aí. Eu vou acelerar aqui só rapidinho. Jefté. Não, só o nome é bonito. E o Andrés Pereira sim, né? Esse é bom pra caramba. Esse é uma baita de uma Só que tem jogado em posição errada no Palmeiras. Tá. Ele tem jogado na posição certa. Baita jogador. Vamos começar com o Marlon Freitas? Vamos começar com o Marlon Freitas. Vamos lá, vamos começar por você então, Hernan. Você tá aí, vi que ontem você também nas redes sociais subiu bastante aí de informação em relação ao Marlon. Como é que estamos? Qual que é a atualização deste momento, Hernan? Bom, a atualização é a seguinte, o Marlon Freitas é um jogador que o Palmeiras já observa já há algum tempo. É um camisa 5, o tipo do jogador que é líder, que tem aquela liderança, 30 anos, a mesma idade do Evangelista quando foi contratado, e é um atleta que a comissão técnica deseja para suprir a ausência do Aníbal Moreno, que foi embora para o River Plate. Ponto. O próprio Fluminense, que vocês estavam falando aí agora há pouco, também tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas. Mas a questão toda passa pelo Botafogo. O Botafogo sabe que é um jogador importante, o Botafogo sabe que ele é o capitão do time, que a torcida gosta. Aliás, a torcida do Botafogo nas redes sociais está bem bicuda com quem está dando informação de Marlon Freitas saindo do Botafogo. Não querem a saída do Marlon Freitas, essa é a verdade. Então é uma negociação que ela é tratada com muita cautela. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras tem essa oferta pronta, que pode chegar a 5 milhões de euros, e essa oferta chegando ao Botafogo, e obviamente o Marlon Freitas vai ser ouvido pelo Botafogo, né? Vai ser questionado, ou gostaria de ir para o Palmeiras, e aí sim o negócio vai se dar o desfecho final. Então é o Marlon Freitas falando com o Botafogo, conversando com o clube e dizendo o seguinte, olha, se chegar essa oferta, chegando essa oferta, eu aceito, eu vou para o Palmeiras, aí o negócio sai. Então, assim, tudo caminha para acontecer essa negociação. Freitas e Palmeiras pode não acontecer em função do Botafogo, em função da escolha do jogador, de repente, em permanecer no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo quer renovar com o Freitas, mas essa renovação ainda não saiu, porque as propostas que estão chegando, inclusive a do Palmeiras,
todas elas seduzem o Marlon Freitas a fazer uma mudança de carreira nesse momento. Bruno, uma das perguntas aqui, aliás, são várias, né? Mas o Bruno tá falando aqui, ele não é camisa 5 e os outros falando, mas isso, se chegar o Marlon Freitas, quer dizer que o Palmeiras não vai atrás de um outro volante, porque ele é um camisa 8. Então, acho que é um outro ponto também pra gente pode analisar e ir atualizando, Bruno. O Marlon é mais 8 do que 5, é mais segundo do que primeiro, mas pode fazer primeiro. A questão é que a contratação dele, a iminente contratação, enfim, as negociações caminham aí de forma positiva, 5,5 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 36 milhões de reais. Se porventura o Palmeiras garantir o Marlon Freitas, não significa automaticamente que não busque mais um volante, no caso um primeiro volante. E aí tem aquela questão envolvendo o Fabinho, que o preço é significativo. Eu, no começo da semana, publiquei um vídeo na ESPN explicando que não é fácil. O Al Ittihad, clube da Arábia Saudita do Fabinho, até facilitaria a rescisão amigável dele, e aí o Palmeiras ficaria livre para negociar somente contrato. A questão é que ele tem mais 12 milhões de euros para receber, mais ou menos ali 78 milhões de reais. O contrato anual, enfim, o contrato por temporada do Fabinho, 24 milhões de euros. Como ele tem mais 6 meses de contrato, automaticamente 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Acho muito pouco provável o Fabinho abrir mão desse dinheiro, porque é uma bolada, é muito dinheiro, para poder ficar livre e depois negociar com outros clubes. Já se falou de Fluminense, já se falou de Vasco da Gama. É um jogador que tem mercado na Europa, e não custa lembrar, recentemente teve na lista de convocados do Ancelotti. Isso, evidentemente, que abre novamente o mercado para ele na Europa. Então a briga é grande, a concorrência é grande, o Palmeiras tem interesse, mas o Palmeiras só vai se mexer mesmo de forma concreta e significativa a hora que o Fabinho, se acontecer, de rescindir. Porque, cara, esse valor é muito alto, gente. Você abriria mão de ganhar tudo isso que você ganha? 13 milhões de reais por mês, mais ou menos. 13 milhões de reais por mês. Eu acho muito louco. Mas isso na Arábia Saudita, né? O Palmeiras naturalmente não vai pagar isso. Não, então, mas ele precisaria diminuir, ele precisaria ganhar o quê? 10% disso? Só se o Palmeiras pegar um certo valor, diluir em luva, sabe, não, ao mas longo do mesmo assim, contrato. né? Mesmo assim, Felipe. Não sei. Não, eu acho que aí a questão é muito mais o jogador abrir mão do que algum clube brasileiro encontrar uma maneira de pagar esse valor. Não tem como pagar. Até o Bruno Andrade tem uma informação sobre um zagueiro que pode pintar no Palmeiras, mas é isso, os caras ganham muito lá. E eles têm que se readequar à realidade financeira do futebol brasileiro. Só complementando sobre Marlon Freitas, eu falei com uma pessoa próxima do Marlon Freitas nesta manhã e eu falei assim, perguntei, tá mais próximo de acertar com o Palmeiras ou de renovar com o Botafogo? Aí ele falou assim, é uma indefinição, mas tudo será resolvido hoje, provavelmente. É o dia D, podemos dizer assim. Mas tudo pelo que o Hernan apurou, pelo que o Bruno Andrade também sabe, ele tá mais a caminho do Palmeiras. Tem oferta, tem esse desejo do Marlon Freitas, que ele gostou da proposta do Palmeiras. Então será definido hoje, é o dia D sobre a situação do Marlon Freitas. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês falando muito sobre essa janela de contratação e o foco hoje total foi, sim, sobre Marlon Freitas, que tá faltando pouquíssimo, praticamente só falta assinar com o Verdão, ele que já pediu liberação, sim, do Botafogo para vestir a camisa do Verdão. Então, assim, o Palmeiras mudando o seu perfil, que a gente sempre viu o Palmeiras querendo contratar molecada para apostar, poder esse tempo de maturação, mas o Abel deixou claro que está precisando de jogadores experientes, como o Miller falou muito bem ali, que a bola não queima no pé. Então faltou experiência na final, faltou demais. Então o Abel pediu também jogadores cascudos, porque a gente pode até ter essas apostas, uma molecada que você pode estar mesclando, mas para ser titular, hoje seria muito bom a chegada do Marlon Freitas para jogar ao lado do Andrés Pereira. Aí ele vai disputar vaga com o Evangelista, só que o Marlon tem mais essa característica de marcador, de ser o cara do meio de campo, que vai ser o xerife ali do meio de campo. Então, assim, o André já tem um toque de bola mais refinado, que não se compara o
o Evangelista, né? O Andrés é muito melhor, mas o Evangelista, ele tem essa tendência também, mais de habilidade com a bola, de distribuir ali o meio de campo. Então, o Evangelista voltando, a não ser que o Abel vá colocar o Andréas de novo lá pela direita, só que aí a gente tem o Alan. Então, assim, o importante é trazer esses caras mais cascudos para, com a experiência que eles têm, poder ajudar muito o nosso Palmeiras esse ano de 2026 mudar, né? Porque 2025 passamos o ano em branco. Então, é por isso que o Palmeiras mudou a política de contratação, quer sim contratar jogadores experientes, porque, cara, dá até raiva de você lembrar sobre o Jorginho, que foi pro Flamengo. Poderia ter vindo pro Palmeiras. Ah, mas é mais velho, isso ou aquilo. O cara tá jogando pra caramba lá. Então, tem que ter uma mescla, tem que saber dosar entre a juventude e a experiência. Então, Palmeiras voltado no mercado, nessa janela agora de trazer jogadores experientes para reforçar esse elenco e conseguir sim dar muita alegria para a gente no ano que vem, nesse ano de 2026. Então eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você gosta dessa contratação? Você aprova a contratação de Marlon Freitas para vestir a camisa do Verdão em 2026? Compartilha com a gente a sua opinião, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte, sempre com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.